Hoje vamos estudar os ensinamentos de Ellen G. White sobre os anjos da guarda. Como uma das escritoras cristãs mais influentes da história, ela ofereceu orientações valiosas baseadas na Bíblia sobre a ministração dos anjos celestiais em nossa vida. Vamos descobrir juntos o que podemos aprender com seus escritos para fortalecer nossa compreensão sobre o cuidado celestial em nossa jornada. Ellen White, através de suas visões e escritos inspirados, nos trouxe uma perspectiva única sobre como os anjos trabalham em favor dos filhos de Deus. Suas descrições detalhadas sobre a ministração angélica podem transformar nossa compreensão sobre a proteção divina em nossa vida diária. Ellen G. White foi uma escritora cristã que viveu de 1827 até 1915, período em que recebeu numerosas visões sobre temas espirituais importantes. Seus escritos são considerados pelos adventistas como inspirados, sempre em harmonia com as escrituras sagradas. Hoje, vamos estudar suas orientações sobre os anjos da guarda numa perspectiva educativa. Durante sua vida, Ellen White escreveu extensivamente sobre o ministério dos anjos, produzindo insights valiosos em obras como O Grande Conflito, O Desejado de Todas as Nações e Patriarcas e Profetas. Suas visões ofereceram detalhes únicos sobre como os seres celestiais interagem com a humanidade. O contexto histórico é importante. Ellen White viveu numa época de grande interesse pelo mundo espiritual. Suas descrições sobre os anjos eram baseadas em experiências visionárias que ela relatou ter recebido diretamente do céu, sempre confirmando e expandindo o que já estava revelado nas Escrituras. A base bíblica fundamental para o ministério dos anjos está estabelecida. No livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Esta passagem bíblica é extraordinariamente rica em significado. Quando o apóstolo Paulo utiliza a expressão espíritos ministradores, ele está revelando que os anjos não são seres ociosos no céu, mas trabalhadores ativos. A palavra ministrar, no original grego, indica serviço dedicado e contínuo. Isso significa que existe toda uma hierarquia celestial, organizadamente, trabalhando em nosso favor. O termo enviados revela que os anjos não trabalham por iniciativa própria, mas sob ordens diretas de Deus. Eles são comissionados especificamente para cada missão. E quando a Escritura diz, a favor daqueles que hão de herdar a salvação, está estabelecendo que existe um cuidado especial, uma atenção particular direcionada aos seguidores de Cristo. Antes de examinarmos os escritos de Ellen White, é crucial estabelecermos o fundamento bíblico sólido sobre a existência e atuação dos anjos da guarda. As Escrituras contêm numerosos relatos que confirmam esta realidade espiritual. Uma das passagens mais tocantes sobre os anjos das crianças está no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 10. Vede, não desprezeis algum destes pequenos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Esta declaração de Jesus é profundamente significativa por várias razões. Primeiro, Cristo está afirmando categoricamente que as crianças têm anjos específicos designados para elas. Não é uma possibilidade ou uma metáfora, é uma realidade declarada pelo próprio Filho de Deus. Segundo, esses anjos sempre veem a face do Pai Celestial, indicando que têm acesso direto e constante ao trono de Deus. Isso revela algo extraordinário sobre a importância que Deus dá às crianças. Cada criança é tão preciosa aos olhos divinos que recebe um guardião celestial com acesso direto ao Pai. Esses anjos não são seres menores na hierarquia celestial, mas têm o privilégio de estar constantemente na presença de Deus. Ellen White
Em O Desejado de Todas as Nações, capítulo 17, expandiu nossa compreensão sobre esta verdade. Os anjos celestiais tomam parte mais ativa nos negócios humanos do que muitos supõem. Aqui, ela está nos alertando para uma realidade que frequentemente passa despercebida. Nossa tendência é viver como se estivéssemos sozinhos, enfrentando os desafios da vida com nossos próprios recursos limitados. Mas Ellen White, através de suas visões, viu que existe uma atividade celestial constante ao nosso redor. A expressão mais ativa do que muitos supõem sugere que nossa imaginação nem sequer alcança a realidade da ministração angélica. Não estamos falando de uma ajuda ocasional ou esporádica, mas de uma participação ativa e constante. Os anjos estão envolvidos em detalhes de nossa vida que nem imaginamos. Ellen White continua explicando como isso funciona na prática. Quando uma pessoa está em perigo e não sabe, frequentemente um anjo tem estado ali para protegê-la. Esta é uma revelação que deveria transformar nossa perspectiva sobre a vida. Quantas vezes escapamos de acidentes por poucos segundos? Quantas vezes uma intuição nos fez mudar de direção no último momento? Ellen White sugere que muitas dessas coincidências são, na verdade, intervenções angélicas. Ellen White recebeu visões extraordinariamente detalhadas sobre os métodos específicos que os anjos usam para ministrar em nossa vida. Suas descrições vão muito além do que encontramos nas Escrituras, oferecendo insights únicos sobre o funcionamento do mundo espiritual. No livro de Salmos, capítulo 34, versículo 7, encontramos esta declaração: O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. A imagem bíblica de anjos acampando ao nosso redor é militar e sugere proteção organizada e estratégica. Não é uma proteção casual, mas um cerco defensivo estabelecido. A palavra acampa implica permanência e organização. Assim como um exército estabelece um acampamento com sentinelas e estratégias defensivas, os anjos estabelecem uma proteção organizada ao redor dos filhos de Deus. Ellen White, em O Grande Conflito, capítulo 31, ofereceu detalhes sobre como essa proteção funciona. Os anjos de Deus estão sempre subindo e descendo da terra ao céu. Esta citação nos revela que existe um trânsito constante entre o céu e a terra. Não são visitas esporádicas, mas um movimento contínuo. Alguns anjos estão descendo com instruções e recursos celestiais, enquanto outros estão subindo com relatórios e pedidos. É uma operação coordenada e incessante. Ellen White explica que os milagres de Cristo em favor dos aflitos e sofredores foram operados pelo poder e presença dos anjos. Isso significa que mesmo durante o ministério terrestre de Jesus, que possuía todo o poder divino, ele escolheu trabalhar em cooperação com os anjos. Isso estabelece um padrão para como Deus opera, através da harmoniosa colaboração entre diferentes aspectos de sua criação celestial. Mas Ellen White vai além, explicando aspectos específicos da ministração angélica. Em Patriarcas e Profetas, capítulo 18, ela revela: a oração faz da câmara do mais humilde crente uma audiência com o Altíssimo. Esta é uma das descrições mais belas sobre como a oração conecta o céu e a terra. Ellen White está nos dizendo que quando oramos, não importa quão simples seja nosso quarto ou quão humilde seja nossa condição. Naquele momento, estamos em audiência direta com o Rei do Universo. Mas ela continua explicando o papel dos anjos neste processo. Aquele que fala a Deus com fé simples e infantil terá seus pedidos atendidos por meio da ministração dos anjos. Isso revela que os anjos são os agentes através dos quais muitas de nossas orações são respondidas. Eles são os executores das bênçãos que Deus deseja derramar sobre nós.
Ellen White descreve que os anjos trabalham não apenas protegendo-nos fisicamente, mas também influenciando nossos pensamentos. Em Testemunhos Seletos, volume 1, ela escreve: os anjos trabalham para influenciar o coração humano. Eles sugerem pensamentos puros e santos, despertam aspirações celestiais. Esta é uma revelação fascinante sobre como os anjos interagem com nossa mente. Não são apenas guardas externos, mas influenciadores internos. Quando temos um pensamento nobre, uma inspiração para fazer o bem, uma aspiração por algo mais elevado, pode ser que um anjo esteja sussurrando em nosso coração. Uma das questões mais intrigantes sobre os anjos da guarda é se cada pessoa tem um anjo específico designado para ela. Ellen White ofereceu clareza sobre este assunto baseada em suas visões celestiais em O Desejado de Todas as Nações, capítulo 69. Ellen White fez uma declaração definitiva. A cada seguidor de Cristo é designado um anjo da guarda. Estes vigias celestiais protegem os justos do poder do maligno. A palavra designado é crucial aqui. Não é uma proteção geral ou ocasional, mas uma designação específica e individual. Cada seguidor de Cristo, não toda pessoa, mas especificamente aqueles que escolheram seguir a Jesus, recebe um anjo particular. Este anjo conhece sua história, seus desafios, suas necessidades específicas. Ellen White usa o termo vigias celestiais, que sugere sentinelas alertas e vigilantes. Não são guardas relaxados, mas vigias atentos que nunca adormecem, nunca se distraem, nunca abandonam seu posto. E sua missão específica é proteger os justos do poder do maligno. Isso revela que existe uma batalha espiritual real acontecendo ao nosso redor. Satanás e seus anjos malignos estão constantemente tentando nos prejudicar. Mas nossos anjos da guarda formam uma barreira protetiva contra esses ataques. Não estamos indefesos no grande conflito entre o bem e o mal. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, Ellen White expandiu este conceito. Os que se entregam ao serviço de Deus nunca estarão em posição mais perigosa do que quando estão na trilha do dever. Esta declaração inicialmente pode parecer contraditória. Como podemos estar seguros quando estamos em maior perigo? Mas Ellen White está revelando que quando estamos fazendo a vontade de Deus, quando estamos na trilha do dever, a proteção celestial é intensificada. Os anjos de Deus os acompanharão até mesmo à prisão. Isso significa que nossa segurança não depende das circunstâncias externas, mas de nossa posição espiritual. Paulo e Silas estavam fisicamente numa prisão, mas espiritualmente estavam rodeados de anjos. Daniel estava numa cova com leões famintos, mas estava protegido por um anjo que fechou a boca dos leões. Quanto às crianças, Ellen White tem uma visão especialmente reconfortante. Em O Lar Adventista, capítulo 77, ela escreveu: Santo anjo guarda cada criança que crê. Estes anjos têm sempre acesso junto de Deus. Aqui, ela está confirmando e expandindo as palavras de Jesus no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 10. Cada criança que crê, e isso inclui crianças muito pequenas que têm uma fé simples e natural, tem um anjo santo especificamente designado para ela. E esses anjos têm sempre acesso junto de Deus, confirmando que não são anjos menores, mas seres com comunicação direta e constante com o Pai Celestial. Ellen White não apenas ensinou sobre os anjos teoricamente, mas compartilhou experiências específicas onde a proteção angélica foi claramente manifesta. Estas histórias fortalecem nossa fé na realidade prática da ministração celestial em vida e ensinos. Capítulo 12. Ellen White relatou uma experiência pessoal que demonstra como os anjos intervêm em momentos críticos. Numa viagem perigosa,
Quando nossa carruagem estava prestes a tombar em um precipício, senti uma força invisível que nos sustentou. Compreendi que anjos estavam ali para nos proteger. Esta narrativa é fascinante porque revela como Ellen White desenvolveu sensibilidade para reconhecer a ministração angélica. Ela não apenas escapou do perigo, mas teve discernimento espiritual para compreender que havia uma intervenção sobrenatural. Uma força invisível, esta é uma descrição perfeita de como os anjos frequentemente trabalham, de forma imperceptível, aos sentidos físicos, mas real e efetiva. A expressão "compreendi que anjos estavam ali" sugere que ela recebeu uma impressão espiritual, uma certeza interior sobre a presença celestial. Isso nos ensina que podemos desenvolver sensibilidade espiritual para reconhecer a ministração dos anjos em nossa própria vida. Ellen White também descreveu como os anjos ministram durante enfermidades. Em Testemunhos Seletos, volume 2, ela explicou: frequentemente, quando alguém está gravemente enfermo e parece não haver esperança, os anjos ministram restaurando a saúde. Esta revelação é especialmente consoladora para quem enfrenta problemas de saúde. Ellen White está nos dizendo que os anjos têm poder para ministrar cura. Não é uma garantia de que sempre seremos curados fisicamente, mas é uma certeza de que os anjos estão ativamente envolvidos em nosso bem. Ela continua: eles trabalham de maneiras que os médicos não podem compreender. Isto sugere que existem aspectos da cura que vão além da medicina física. Os anjos podem trabalhar a nível celular, molecular, ou de maneiras que a ciência atual ainda não compreende totalmente. Ellen White não apenas revelou a existência dos anjos da guarda, mas também nos ensinou princípios práticos sobre como podemos cooperar com eles em nossa experiência cristã diária. Em Caminho a Cristo, capítulo 10, ela ofereceu uma orientação fundamental. Podemos ter comunhão com os anjos. Embora não os vejamos, eles estão conosco. A palavra comunhão é rica em significado. Não sugere apenas uma presença passiva, mas uma interação ativa. Ellen White está nos dizendo que é possível desenvolver uma relação colaborativa com nossos anjos. Embora não possamos vê-los fisicamente, podemos estar conscientes de sua presença e trabalhar em harmonia com eles. Ela continua: se mantivermos nosso coração puro e nossa mente voltada para Deus, seremos mais sensíveis à sua presença. Aqui Ellen White estabelece condições práticas para aumentar nossa sensibilidade espiritual. Pureza de coração e mente focada em Deus são elementos que nos sintonizam com o mundo celestial. A oração é identificada como fundamental para essa cooperação. Em Parábolas de Jesus, capítulo 20, Ellen White explica: quando oramos, abrimos nosso coração para que os anjos trabalhem em nós e por nós. Esta é uma perspectiva fascinante sobre a oração. Ela não é apenas um monólogo onde falamos com Deus, mas um processo que cria abertura para a ministração angélica. Abrimos nosso coração sugere que a oração remove barreiras, cria receptividade, estabelece um canal de comunicação com o mundo celestial. Ellen White continua: a oração é o meio pelo qual podemos cooperar com os seres celestiais. Isso significa que através da oração não apenas pedimos ajuda, mas nos tornamos colaboradores ativos no trabalho que os anjos estão realizando. Nossa oração pode fortalecê-los, direcioná-los e amplificar sua efetividade. Os ensinamentos de Ellen G. White sobre os anjos da guarda continuam oferecendo orientação valiosa e esperança sólida para cristãos que buscam compreender melhor o cuidado celestial em suas vidas. Através de suas visões inspiradas, ela nos revelou uma realidade espiritual que deveria transformar nossa perspectiva sobre a vida cristã. Não estamos sozinhos nesta jornada. Cada seguidor fiel de
Cristo tem um anjo designado especificamente para protegê-lo, guiá-lo e fortalecê-lo. Esta verdade bíblica, expandida pelos escritos de Ellen White, nos oferece segurança e confiança mesmo nos momentos mais desafiadores. Se este estudo foi útil para você e ampliou sua compreensão sobre a ministração dos anjos, deixe seu like para que o algoritmo do YouTube possa entregar este conteúdo para outras pessoas que também têm interesse em conhecer mais sobre os ensinamentos de Ellen White e a realidade do mundo espiritual. Continue conosco, explorando mais sobre o legado desta importante escritora cristã e como seus escritos inspirados podem fortalecer nossa fé e esperança. Que Deus abençoe você e que possa sentir cada vez mais a presença amorosa e protetora de seu anjo da guarda em sua vida.